Olá pessoal, bem, o tema da nossa aula de hoje trata sobre o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e seus efeitos na hipertrofia muscular. Bem, a gente precisa entender primeiramente que a hipertrofia muscular é o resultado de dois fatores importantíssimos e que geralmente interagem, que é a tensão mecânica e o estresse metabólico. Então a hipertrofia é o resultado de tensão mecânica e estresse metabólico. Dependendo do protocolo que você estiver fazendo, um desses fatores vai predominar sobre o outro. Quando a gente fala de protocolos com mais carga e menos repetições, predomina aí a tensão mecânica e o estresse metabólico fica mais baixo. Quando a gente fala em protocolos com mais repetições e menos carga, predomina aí o estresse metabólico e a tensão mecânica fica mais baixa. Existem protocolos onde a tensão mecânica ficaria igualada com o estresse metabólico. Então tem 50% de tensão mecânica e 50% de estresse metabólico. Mas em geral, um desses fatores predomina sobre o outro, determinando aí o nível de ganho de massa muscular, né? Determinando a hipertrofia muscular. Quando a gente fala em treinamento com carga alta, entenda a carga alta como 80% de um RM, você tem a tensão mecânica igualada com o estresse metabólico. Então esses dois fatores acontecem praticamente iguais, 50% para cada um, vamos dizer assim. Agora, claro, quando eu uso cargas muito altas, como 90%, 95% de RM, e automaticamente faço pouquíssimas repetições, predomina aí tensão mecânica. Por um outro lado, quando eu utilizo cargas como 50% de um RM, 40% de um RM, e automaticamente faço muitas repetições, predomina aí o estresse metabólico, né? Então eu espero que vocês tenham entendido essa relação entre tensão mecânica e estresse metabólico. Esses dois fatores vão determinar a hipertrofia, eles são importantes para a hipertrofia e dependendo do protocolo que você estiver fazendo, um vai predominar sobre o outro ou eles podem ser igualados. Quando a gente fala no treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, o estresse metabólico é extremamente elevado e a tensão mecânica fica lá embaixo. Para quem não conhece, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo consiste em fazer a oclusão parcial do fluxo sanguíneo. Então você utiliza um aparelho específico para fazer a oclusão parcial do fluxo sanguíneo. Isso pode ser realizado nos membros superiores ou inferiores e você treina com cargas baixas. O que a literatura científica está mostrando desde o começo dos anos 2000 para cá é que esse tipo de treinamento hipertrofia tanto quanto o treinamento com cargas altas. Portanto, ele é eficiente em promover a hipertrofia muscular a partir de um estresse metabólico extremamente elevado, né? Então, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo ele causa vários efeitos fisiológicos que vão determinar na hipertrofia muscular. E um desses efeitos é a queda significativa nos níveis de oxigênio na hemoglobina no músculo específico que está treinando, o que é chamado de desoxigenação muscular. Isso leva a um estresse metabólico extremamente elevado, levando à hipertrofia muscular. Portanto, a hipertrofia muscular ela é explicada também e ela acontece devido a um estresse metabólico elevado. E esse estresse metabólico pode vir a partir da desoxigenação muscular, proporcionada pelo treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Então você poderia pensar o seguinte, é extremamente normal pensar isso. Se o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga promove ganhos na massa muscular, semelhantemente ao treinamento com cargas altas, será que se eu unir o treinamento com cargas altas associado com a restrição de fluxo sanguíneo, eu não hipertrofiaria mais? Eu não otimizaria a minha hipertrofia? Isso é um pensamento normal e faz total sentido. E aí, para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado na Frontiers in Physiology, foi publicado em 2019, intitulado A Associação entre a Desoxigenação Muscular e Hipertrofia Muscular e o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo realizado com cargas altas e baixas. Esse estudo ele foi realizado por um grupo de pesquisadores brasileiros e eu destaco aqui o trabalho do professor Clayton Libardi, que é o último autor aqui desse estudo,
Tá? Deixa eu destacar aqui para vocês. O professor Cleiton Libardi é professor da Universidade Federal de São Carlos, lá em São Paulo. Ele é um grande pesquisador na área do treinamento da força e pesquisa muito sobre treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo. Tá? Como é que eles montaram esse estudo? Eles pegaram 30 homens jovens e dividiram em 3 grupos. Então, um grupo treinava com carga alta, um outro grupo treinava com carga alta mais a restrição de fluxo sanguíneo e um outro grupo treinava com carga baixa mais a restrição de fluxo sanguíneo. Eles fizeram as avaliações antes, após 5 semanas e após 10 semanas. Ou seja, o estudo durou 10 semanas no total, né? 10 semanas aí de intervenção. Isso dá 2 meses e meio. Como é que eles treinaram? Eles treinaram na cadeira extensora 2 vezes por semana durante 2 meses e meio. E os 2 grupos que treinaram com cargas altas, né, que foi o grupo só da carga alta e o grupo que treinou com carga alta mais restrição de fluxo sanguíneo, eles fizeram 3 séries de 10 repetições com 80% de RM, né, carga alta. E o grupo que realizou a restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa fez 3 séries de 20 repetições com a carga de apenas 20% de RM, que é uma carga baixa. Eles deram 1 minuto de intervalo entre as séries, né? Fizeram 3 séries aí, só que a partir da 6ª semana, né, o número de séries foi aumentado para 4. Então eles passaram a fazer 4 séries de treinamento. E aí vamos para os resultados. O que é que nós podemos observar aqui? Só aumentar o tamanho da tabela para a gente começar a conversar sobre os resultados. No primeiro quadrado destacado em vermelho, aqui, vocês veem os dados da área de secção transversa muscular, ou seja, hipertrofia muscular. Então, aqui você tem o grupo da carga alta, o grupo da carga alta mais restrição de fluxo sanguíneo, e aqui o grupo da carga baixa mais restrição de fluxo sanguíneo. O que nós observamos é que os 3 grupos ganharam hipertrofia na coxa. Hipertrofiaram de forma significativa e semelhante. Então, a partir daí, eu já mostro a conclusão principal do estudo. Os 3 grupos hipertrofiaram significativamente de forma semelhante. Portanto, como a hipertrofia foi semelhante, usar carga alta mais restrição de fluxo sanguíneo não vai fazer você sair na vantagem sobre quem treina apenas com carga alta ou quem treina com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo. Não adianta. Tá? Embaixo nós temos os dados relacionados, né, aqui que eu destaquei aqui, os dados relacionados ao ângulo de penação, que é um outro parâmetro para se medir hipertrofia. E o que é que nós observamos? A mesma coisa. O ângulo de penação aumentou significativamente para os 3 grupos e de forma semelhante. Portanto, mais uma vez, treinar com carga alta mais restrição de fluxo sanguíneo não vai fazer você sair na vantagem. Aqui nós observamos os dados relacionados à eletromiografia, que não tem nada a ver com hipertrofia muscular, mas apenas com ativação muscular. O que é que nós observamos na semana 0, ou seja, na semana em que começou o processo de treinamento? Observando aqui nesse gráfico, você observa que as maiores torres são exatamente nos grupos da carga alta, né? Ora, usou-se uma carga alta, é normal que o sinal eletromiográfico seja maior. É normal que a ativação muscular seja maior quando você compara com o grupo que realizou o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Mas aqui nós temos o sinal eletromiográfico na primeira série, na segunda série e na terceira série. O que nós observamos aqui é que o grupo da restrição de fluxo sanguíneo, e baixa carga, né, que é esse triângulozinho aqui, cinza, na terceira série, ele praticamente se iguala aos outros. Isso deve acontecer porque na terceira série o esforço fica mais elevado. E aí, possivelmente, a amplitude do sinal eletromiográfico fica maior, né? Na semana 5, o que é que nós observamos? Em relação às torres, basicamente a mesma coisa, né? Os grupos das cargas altas tiveram
um sinal eletromiográfico maior do que o grupo da carga baixa em restrição de fluxo sanguíneo, né? Aqui, nesse gráficozinho aqui, a mesma coisa, né? Quando chega na terceira série, olha, o grupo da restrição de fluxo sanguíneo baixa carga praticamente se iguala, por exemplo, com o grupo da carga alta, né? Sem a restrição de fluxo sanguíneo. Isso acontece, mais uma vez, provavelmente devido ao esforço elevado já na terceira série, na fadiga acumulada. E na semana 10, que foi a última semana de intervenção, a gente observa basicamente a mesma coisa, né? Ou seja, quem usou mais carga teve um sinal eletromiográfico maior, né? Teve um sinal eletromiográfico maior quando comparado com o grupo da restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. E aqui a mesma coisa basicamente que eu mostrei nos outros gráficos. E agora vamos para os dados da desoxigenação muscular, né, que foram medidos na semana 0, na semana 5 e na semana 10. O que nós observamos aqui é que a desoxigenação muscular foi maior exatamente nos protocolos que fizeram treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, independente se foi com carga alta ou carga baixa. Olha a desoxigenação que aconteceu com um grupo da carga alta sem restrição de fluxo sanguíneo. Foi menor. Consequentemente, o estresse metabólico aqui foi menor. Certo? O que a gente observa aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Só que aqui você observa a desoxigenação na série 1, na série 2 e na série 3. Certo? E observe que o grupo que faz o treinamento com carga alta tem um nível de desoxigenação muscular menor, quando comparado aos treinamentos com restrição de fluxo sanguíneo, que a desoxigenação fica maior, né? Vai lá para cima. Na semana 5, o que é que nós observamos? Em relação às torres, a mesma coisa. Os grupos que fizeram treinamento com restrição de fluxo sanguíneo tiveram os maiores níveis de desoxigenação muscular. E o grupo da carga alta, menor. Certo? Aqui a mesma coisa. Olha. Né? Tá? Mesma coisa. Observe aqui o nível de desoxigenação muscular na série 1, série 2 e série 3 para os grupos que usaram a restrição de fluxo sanguíneo. E o grupo da carga alta, desoxigenação muscular lá embaixo. Na semana 10, basicamente a mesma coisa, né? Na semana 10, ou melhor, a mesma coisa não, aconteceu uma coisa curiosa. Porque na semana 10, o que é que nós observamos? Que as torres mudaram um pouco de configuração, né? A maior desoxigenação muscular continuou a acontecer nos protocolos com restrição de fluxo sanguíneo, mas elas foram menores do que nos outros protocolos, do que na semana 5 e do que na semana 0. Provavelmente isso foi uma adaptação produzida pelo treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Observando esses gráficos agora, você observa uma mudança. Você observa uma mudança. Deixa eu voltar para apresentar aqui. Você observa uma mudança de configuração. Deixa eu só adiantar aqui. Em relação à semana 5 e à semana 0, né? Onde você observa que na semana 10, olha o que aconteceu. Deixa eu ir para a semana agora. Você observa uma mudança de configuração em relação à semana 0, em relação à semana 5. Olha a semana 10 o que aconteceu. Observe que o grau de desoxigenação muscular no grupo da carga alta continuou mais baixo. Mas os grupos da restrição de fluxo sanguíneo, tanto com carga alta quanto com carga baixa, chegaram mais perto, em termos de desoxigenação muscular, do grupo da carga alta apenas. Isso provavelmente foi uma adaptação proporcionada pelo treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, né? Esse estudo mostrou, deixa eu só voltar agora, esse estudo mostrou alguns dados interessantes em relação à desoxigenação muscular, onde houve uma relação significativa, uma correlação significativa entre desoxigenação e hipertrofia muscular. E aí eles relacionaram
os ganhos na hipertrofia muscular a desoxigenação muscular. Só que isso foi observado apenas para os grupos que usaram a restrição de fluxo sanguíneo. Isso não foi observado para o grupo apenas da carga alta. Embora o grupo da carga alta obteve hipertrofia, claro, mas essa hipertrofia não foi proporcionada pela desoxigenação muscular, mas sim por outros mecanismos que foram ativados, né? Então, a mensagem principal desse estudo que eu apresentei para vocês é que não adianta unir a restrição de fluxo sanguíneo e o treinamento com carga alta, porque você não vai hipertrofiar mais do que uma pessoa que utiliza apenas o treinamento com carga alta ou uma pessoa que utiliza o treinamento com carga baixa mais a restrição de fluxo sanguíneo. Portanto, juntar essas duas intervenções não vai fazer você ter vantagem em termos hipertróficos, em termos anabólicos, ok? Então, vídeo encerrado por aqui. Um abraço a todos, até mais.